pessoal, bem-vindos aos Desafiadores do Conhecido. Pra você que não me conhece, eu sou o Kaique Liz e hoje nós vamos falar sobre um dos meus personagens favoritos da minha vida, o Arqueiro Verde. Nesse vídeo eu pretendo trazer um guia de leitura do Arqueiro Verde desde o início da cronologia do personagem até a atualidade, a forma que eu considero mais rápida e focando principalmente no que é essencial do personagem, as melhores histórias e o que você precisa ler para saber toda a narrativa, não do Arqueiro Verde, mas sim dos Arqueiros Verdes. Meu principal objetivo é trazer de forma descomplicada toda a narrativa do personagem, todas as principais histórias e tudo que você pode gostar. Então eu vou evitar trazer histórias muito antigas e focar principalmente na diversão do leitor e em fidelizar você nesse que é um dos melhores personagens da DC Comics. Obviamente, na minha opinião. Lembrando, é claro, que todos os links para a compra na Amazon estarão aqui na descrição. Então, dá uma conferida, compre seu gibi pelo nosso link e ajude o DDC a continuar existindo. Bem, quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Lanterna Verde, que eu li todas as principais histórias dos personagens e eu li praticamente toda a cronologia principal e eu fiz algo muito similar com o Arqueiro Verde também. Com o Arqueiro Verde, eu li todas as HQs principais que possuem o título Arqueiro Verde e que são de toda a cronologia principal da DC Comics, né, da terra principal da DC Comics. E eu também li as histórias bem mais antigas do personagem que não são do título Arqueiro Verde, na época que ele fazia parte de revistas mix, como por exemplo a Adventure Comics. Ele dividia também com o Superboy, que era o Superman quando ele era mais jovem. No entanto, essas histórias que foram para Adventure Comics e outras revistas que tem um mix com outros personagens, eu não cheguei a ler todas as histórias, que são histórias muito antigas e às vezes muito inacessíveis até mesmo para leitores mais árduos, seja lá qual palavra que encaixa melhor. Quem lê muito também tem dificuldade de achar essas histórias, principalmente em português. Então eu peço que vocês tenham em mente que nesse guia terá apenas quadrinhos que eu já li. Então não estarei recomendando nada que eu não conheço, não estarei recomendando nada que eu não li. Enfim, eu peço que você já deixe seu gostei, se inscreva no canal e agora, sem mais enrolação, vamos pro guia. O Arqueiro Verde foi criado por George Pepy e Morton Weisinger no ano de 1941, mas não vai ser por aí que nós vamos começar. A primeira história do nosso guia será Arqueiro Verde Ano 1, uma recontagem da origem do herói, mas dessa vez completamente modernizada e lançada em 2007. Aqui somos apresentados a Oliver Queen, um cara extremamente rico e extremamente babaca, que após naufragar numa ilha, ele aprenderá a sobreviver nesse ambiente hostil. Na ilha, Oliver aprenderá não só a sobreviver, como também a atirar com seu arco e flecha, e também aprenderá sobre o que é realmente importante para ele. E naquela ilha nasce o Arqueiro Verde, que é a mudança que era necessária para a vida de Oliver Queen. E ao voltar para Star City, um novo homem que chega lá, disposto a mudar também a sua cidade. Existe também outra origem do Arqueiro Verde no quadrinho Green Arrow, The Wonder Years. Mas mesmo o quadrinho sendo bom, a origem é um tanto diferente e eu acho a leitura de ano 1 infinitamente melhor. Fica aí a recomendação para uma leitura posterior, porque o quadrinho é bom, mas a leitura dele eu acho que é melhor posteriormente. Agora finalmente voltamos ao início. Em 1951, a primeira aparição do Arqueiro Verde em Morphin Comics número 73. Aqui somos apresentados a Oliver Queen e seu protegido Roy Harper, onde ambos combatem o crime como a dupla Arqueiro Verde e Ricardito. Essa história deixa bem claras as várias inspirações do Batman que existiam, e diferente de muitos heróis, o Arqueiro Verde já possuía um parceiro desde sua primeira aparição. Depois dessa história, muita coisa ocorreu com o Arqueiro Verde durante a Era de Ouro, mas minha recomendação de histórias essenciais com certeza se encontram em Green Arrow by Jack Kirby, onde é compilado algumas das grandes histórias do Arqueiro Verde dessa época, escritas pelo grande pai de boa parte dos heróis da Marvel, o Jack Kirby. Jack tinha uma visão diferente do Arqueiro Verde, trazendo mais um diferencial ao herói. Essas histórias servem também para vermos mais da parceria entre Oliver e Roy, já que com o passar do tempo não teremos muitas histórias dos dois juntos como dupla dinâmica. Com o fim da Era de Ouro dos quadrinhos, surge a maior equipe de super-heróis de todos os tempos e no ano de 1961, o Arqueiro Verde ingressa na Liga da Justiça da América. E tudo isso ocorre na quarta edição da revista que reunia os maiores heróis dessa época. O Arqueiro Verde continua sendo um membro da Liga da Justiça da América através das edições, mas o que importa mesmo é a edição número 75 de Liga da Justiça da América, onde ocorre a maior mudança do nosso herói, algo que definiria tudo do personagem, ou quase, através de todos os anos. Pelas mãos do escritor Dennis O'Neil, nessa edição Oliver perde toda a sua fortuna e adota ali todo um novo visual que todos nós conhecemos. E é nessa edição que começa a grande virada de chave para a vida do Arqueiro Verde,
quando ele começa a se tornar o grande super-herói esquerdista que nós conhecemos, falando muito mais de pautas sociais e enfrentando inimigos que a gente não consegue resolver com socos e pontapés. Os temas sociais começam a se tornar uma grande pauta do personagem e também é aqui que começa toda a construção do relacionamento dele com a heroína Canário Negro, que acaba também de ingressar na Liga da Justiça nesse período. Com essas mudanças, o Arqueiro se torna um herói focado muito mais em temas sociais e políticos. E com isso, o escritor Dennis O'Neil, em conjunto com o desenhista Neil Adams, trazem a maior pedrada de todos os tempos da DC Comics. Agora eu vou dar uma evitada de não babar muito, pois agora eu falarei de um dos meus quadrinhos favoritos da minha vida. No ano de 1970, o escritor Dennis O'Neil, com parceria com o desenhista Neil Adams, nos trazem a maior pedrada desse comics de todos os tempos, junto com outros quadrinhos de Lanterna Verde, mas isso não vem ao caso, que é Lanterna Verde e Arqueiro Verde. E aqui nesse monstro desse gibi maravilhoso, o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde se unem para viajar pelos Estados Unidos dos anos 70, enfrentando os grandes inimigos do planeta Terra. Eles vão ver racismo, eles vão enfrentar preconceito, eles vão enfrentar uso de drogas, eles vão abordar vários temas sensíveis da época, tudo com uma certa sensibilidade e tudo com uma certa habilidade do escritor que era incrível e todo um trabalho excelente, tanto visualmente quanto na escrita. É simplesmente um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. E nessas histórias, o Arqueiro Verde vai surgindo como um personagem de esquerda para se contrapor ao Hal Jordan, que é o Lanterna Verde, que vai surgir como um personagem de direita ou um personagem de centro, um personagem que não tem muita noção do que existe no planeta Terra. Ele não tem muita noção dos problemas sociais, ele não tem muita noção dos preconceitos, das drogas, de tudo que está acontecendo no mundo. Então o Arqueiro Verde dá uns tapas nele e eles juntos vão desbravar os Estados Unidos. A cada edição, um novo tema sensível é abordado e também a cada edição a amizade entre o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde, a amizade deles e todo o respeito começa a ser construído. E aqui a gente também vê muito da mudança que o Oliver faz na vida do Hal Jordan, onde o nosso Gladiador Esmeralda e o nosso Arqueiro Esmeralda vão cada um complementando para a personalidade um do outro e depois vão fingir que o Hal Jordan sempre foi desse jeito, mas não. Quem mudou o Hal Jordan foi o Oliver, quem mudou o Hal Jordan foi o Arqueiro Verde. Também é consolidado nessa fase o quão falho o personagem do Oliver é, o quão errado ele pode ser, o quanto que ele pode estar equivocado e quantas vezes ele pode cometer erros com as pessoas que ele ama. Afinal, ele é só um humano com arco e flecha, ele não tem nada de excepcional. Ele é um dos personagens mais humanos da DC, ele é um personagem que erra, ele é um personagem que repete os mesmos erros, mas é um personagem que está sempre tentando aprender. Depois da incrível fase do Dennis O'Neil, começa a próxima grande fase do Arqueiro, em Arqueiro Verde Caçadores, escrita por Mike Grell no ano de 1987. Mike Grell traz um Arqueiro Verde mais velho, onde após anos como herói, nosso Arqueiro Esmeralda perde cada vez mais o brilho, enfraquecendo até mesmo seus ideais, que será visto em Arqueiro Verde de 1987. Nessa fase, Mike Grell continua com a escrita, criando ali toda uma nova vida para esse arqueiro mais velho e amargurado, com uma pegada mais madura e pesada, mas seguindo ainda toda a ideia política e social que é marca do personagem. Aqui, os defeitos de Oliver ficam cada vez mais escancarados, as histórias escalonam cada vez mais para uma espiral de coisas que só lendo para você entender. Essa fase é incrível e merece ser lida mesmo tendo alguns defeitos, mas não apaga toda a qualidade dela. Com o fim da fase do Mike Grell, vários escritores começam a assumir o título principal do Arqueiro Verde e trazendo histórias cada vez piores. No entanto, elas são importantes para consolidar o que estava acontecendo com o personagem, então eu acho que vale a pena a leitura. Afinal, não é muita história, é poucas coisas e eu acho que passa rápido, dá para você seguir a leitura tranquilamente. E quando você chegar na edição número 90, se prepare, pois agora é hora de ler Zero Hora, a crise no tempo que afetará todo o universo DC e que também mostrará o destino do melhor amigo de Oliver Queen. A partir daí chegamos em Arqueiro Verde número 0, onde somos introduzidos a Connor Hawke, um rapaz que Oliver conhece no monastério em que estava, após Oliver desistir de ser o Arqueiro Verde. A partir daí basta seguir a leitura onde começa a fase escrita por Chuck Dixon, que seguirá com a morte de Oliver Queen na edição número 100. Uma morte desonrosa para o nosso herói, um fim cheio de defeitos igual ele sempre foi em todo o seu caminho. E nessa altura do campeonato eu acredito que todo mundo já saiba que Connor Hawke nada mais é do que o filho legítimo, o filho biológico do Arqueiro Verde. E com isso, Connor Hawke assumirá o manto de seu pai, se tornando agora o novo Arqueiro Verde.
a fase do Connor, ela segue até que muito bem, mesmo não sendo o primor de escrita, e mesmo não sendo a coisa mais incrível do mundo, é uma leitura que chega a ser viciante, ela tem um ritmo tão... como posso dizer? É um ritmo que passa tão rápido, que eu acho que vale a pena ler ela toda, e que passa muito rápido, você vai se ver lendo por horas e horas e horas, e só falando, nossa, não gostei tanto assim, e você vai ler a próxima, porque a condução da história é muito boa e funciona muito bem, e é um personagem muito bom. O Connor é um personagem muito bom e vale muito a pena ler. Agora talvez seja um bom momento para falarmos sobre o Connor, que é um rapaz muito bondoso e que mesmo sem querer se dá muito bem com as mulheres. Connor demonstra ser o oposto de seu pai, não sendo um enorme garanhão, e nos é mostrado sempre um desconforto do herói sempre que essas coisas carnais chegam próximas dele. E vai por mim, isso vai rolar bastante com o passar das edições. Apesar de com o tempo ele ficar mais garanhão e se relacionar com outras pessoas, nos é mostrado que o Arqueiro Verde é um rapaz assexual, mesmo provavelmente sendo contra a vontade de Dixon, que era o escritor do personagem. Ele acabou criando um grande assexual que foi assumido alguns anos atrás nos quadrinhos. A fase do Connor Hawke vale toda a pena ser lida, mesmo com seus defeitos, e fechando na edição número 137. E no ano de 2001, o escritor Kevin Smith assume um novo título na DC Comics, e ele traz de volta Oliver Queen. Pois sim, o nosso Arqueiro Verde original está de volta. Aqui não tem segredo, você pode começar da edição número 1 e seguir adiante tranquilamente. Você verá vários novos vilões, vários novos personagens como a Mia, que posteriormente vai se tornar Ricardita. Você vai ver toda uma reconstrução do personagem do Oliver num mundo em que não sabia mais da existência dele porque ele tinha morrido, né? Então você vai ver ele se relacionando com o filho dele, ele redescobrindo a família dele, ele redescobrindo toda a história que aconteceu. Vamos ter um crossover incrível com Lanterna Verde e Kyle Rayner, então quando você chegar nessa parte é só intercalar com a revista do Lanterna Verde, vai aparecer embaixo qual é a próxima edição. E também você vai passar por um dos melhores escritores do Arqueiro Verde, que é o Jude Willick, que merece ser elogiado porque é um escritor muito bom do personagem e que as pessoas ignoram bastante. Quando chegar lá para a edição número 37, é uma boa hora de ler Crise de Identidade, que não é a melhor história da DC, mas ela é bem importante, principalmente falando da moral dos heróis. A partir daí é só terminar Arqueiro Verde, indo até a edição número 75, que acaba com o Oliver pedindo a Canário Negro em casamento. Também vale citar algumas das coisas incríveis que acontecem, como o Oliver virando prefeito e legalizando o casamento gay, e também o treinamento que ele faz com o mestre que treinou o Exterminador. Com isso partimos para Canário Negro de 2007, uma minissérie que terminará com a resposta de Dinah para Oliver. E o casamento do século começa em Canário Negro, planejadora de casamentos, e continua em Arqueiro Verde, Canário Negro, especial de casamento, que é incrível. Nossos heróis finalmente estão juntos definitivamente. Não é DC? Seguindo, vamos para Arqueiro Verde e Canário Negro, fase também escrita pelo Winnick e que é só ler direto que ela é toda incrível. Se você quiser, você pode ler também Noite Mais Densa, mas se não quiser, tudo bem. Agora vamos dar uma pausa na principal do Arqueiro Verde, pois em 2009 sai Justice League Cry for Justice, uma saga que traz gigantescas consequências para o Arqueiro Verde. A partir daí, pode continuar Arqueiro Verde na edição 32, seguindo para a Liga da Justiça Especial Ascensão e Queda, e concluir lendo a mini-saga Liga da Justiça A Ascensão do Arsenal. Depois desses acontecimentos começa o dia mais claro da DC, mas aqui entra uma fase que eu considero extremamente opcional, que é Arqueiro Verde do J.T. Crow, que eu não recomendo a leitura nem um pouco, podem passar longe. Mas eu tenho que dizer, é ruim, mas eu gosto. Não recomendo que leiam, mas se quiser, é só ir na fé. No ano de 2011 ocorre o Flashpoint, o ponto de ignição, e que faz quase um reboot no universo DC. Alguns personagens foram rebootados e alguns não, e uma das vítimas dos 952 foi o Arqueiro Verde. Com isso começa uma nova fase do personagem com vários escritores e muitas histórias muito ruins mesmo, tipo histórias quase intragáveis. No entanto, temos várias partes boas, e para você chegar nessas partes boas, você vai precisar de um pouquinho de contexto do que está acontecendo, dessa situação do Oliver nos Novos 52. Então, eu recomendo que você leia pelo menos Arqueiro Verde número 0, número 1, número 2 e número 3. E para quem tiver com muita dificuldade para encontrar físico essas primeiras edições, ela saiu aqui, ó, junto com a revista do Flash, e também vem a revista do Exterminador, que não é muito boa, na verdade, a do Exterminador, mas a do Arqueiro Verde... Bom, pelo menos é Arqueiro Verde, né? Essas edições são importantes para contextualizar todo o universo do Arqueiro Verde nos Novos 52. Então, depois dessas edições, pule tudo de péssimo que vem e vai direto para Arqueiro Verde número 17, onde começa uma fase incrível do personagem e a melhor fase dele durante os Novos 52.
O escritor Jeff Lemire, junto do artista Andrea Sorrentino, nos trazem o arco The Kill Machine, criando toda uma nova mitologia para o Arqueiro Verde, alterando personagens das fases anteriores e adicionando Emiko Queen, a irmã do arqueiro. A fase do Lemire dura até a edição número 34, e simplesmente leiam, ela é completamente diferente de tudo que existe do Arqueiro Verde e vale muito a pena. No final dos 952, o escritor Benjamin Percy assume o título do arqueiro, mas com histórias bem medianas para baixo. No entanto, com a próxima fase da DC Comics começa o renascimento da DC, e com isso, o Arqueiro Verde retorna a ser o herói que tanto amamos em Arqueiro Verde Renascimento. Aqui o escritor Benjamin Percy trabalha junto com dois artistas excelentes que intercalam durante a fase, e onde nosso herói se encontrará novamente com seu grande amor. Também temos a volta do Oliver com uma pegada mais social, coisa que o Percy já vinha cozinhando nos Novos 52, mas agora ficou realmente bom. Essa fase vale ser lida inteiramente, pois ela é incrível, absurdamente boa e uma das melhores coisas que tem do Arqueiro Verde moderno. É importante estabelecer que depois do evento Death Metal, tudo da DC passa a ser canônico, tendo apenas retcons para se organizar na cronologia. Mas sinceramente não precisa ler Death Metal, não é tão bom e essas informações que eu acabei de passar já é tudo o que importa. Agora podemos ir para uma dessas grandes sagas da DC recente e que nos trouxe uma das fases mais recentes da editora, que é a Crise Sombria nas Infinitas Terras. Uma saga até que divertida e que levará ao fim da existência da Liga da Justiça, e trará acontecimentos significantes para o nosso Arqueiro Esmeralda. E depois de Crise Sombria, você já pode partir para ler o Arqueiro Verde do Dawn of DC, que nada mais é do que uma revisita a tudo que a gente viu anteriormente, uma homenagem a todas as histórias anteriores do Arqueiro Verde e ressituando tudo o que aconteceu nesse novo recomeço do universo DC. O foco dessa fase é principalmente reorganizar a família do Oliver, reorganizar tudo que compõe o personagem e também juntar todo mundo, porque finalmente o nosso herói reencontrou a sua família. Com o fim dessa primeira parte de Arqueiro Verde do Dawn of DC, entra a saga Poder Absoluto, em que os nossos heróis vão enfrentar Amanda Waller, que remove o poder de todos os heróis. Então depois de Poder Absoluto é só voltar a ler o título principal do nosso herói. O Arqueiro Verde é um personagem que eu amo de verdade, é um personagem que eu tenho muito carinho e que traz muitas mensagens, muitos ensinamentos, e ele demonstra claramente o quão falho ele é. Ele vai tentando, mesmo errando, e vai sendo hipócrita, vai sendo babaca muitas vezes, ele vai se odiando mesmo e vai reaprendendo a se amar, ele vai reaprendendo a reconstruir as coisas que ele mesmo quebra, ele vai aprendendo a aceitar as próprias falhas e a encontrar pessoas que aceitam ele do jeito que ele é. Às vezes ele magoa as pessoas que ele ama, às vezes ele comete os mesmos erros, mas ele continua tentando ser um herói, ele continua lutando pelo que ele considera certo, pelo que ele considera justo, e ele continua lutando pelo povo, da maneira dele, e sempre tentando uma flecha de cada vez. Enfim pessoal, esse foi o vídeo, eu já tô praticamente sem voz, tô meio gripado, tá um calor desgramado, tô com o ventilador ligado, deve ter ficado um barulhão. Então eu peço desculpas se minha voz falhou algumas vezes, eu tô já há um tempo gravando, isso é um problema de quem faz vídeo. Enfim, se você gostou, eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal para receber mais vídeos. Peço também que confira a descrição o link de todos os quadrinhos, meu Deus, deu branco. O link de todos os quadrinhos estão aqui na descrição, então peço que você dê uma conferida. Compre pelo nosso link que vai ajudar o nosso canal a continuar existindo. Eu sou o Kaique Liss, um abraço e tchau.